Ah, sai da Pergunta. gravação agora. Sai da sala. Não, não tem disso, sai da sala. Mas ok. Muito obrigado, Renan. Sempre me lembrando. Vamos lá, então. Primeiro eu vou falar do Egito Antigo, né? Aí depois eu vou falar da Roma. E a continuação da aula é a América Pré-Colombiana, mas isso eu não sei se vai dar pra gente chegar hoje. E depois a conclusão de um racismo aí nessa história. Bem, relembrando, o Egito Antigo. O Egito Antigo ele fica no continente africano, tanto o Egito Antigo como o atual, porque é o mesmo território. Ele fica, então, isso aqui é um mapa mundi, né? E ele fica bem exatamente aqui no nordeste do continente africano. É, Muita gente não sabe disso, né? Pensa, por exemplo, que ele fica na Europa ou no Oriente Médio, mas não, ele fica no continente africano. E o Egito Antigo em si, qual que é a temporalidade dele, né? Ele começa em 3100 a.C. e aí o Egito Antigo assim acaba com a invasão romana que acontece em ano 30 antes de Cristo. E como que o Egito Antigo se formou, né? Por meio da unificação do Baixo e do Alto Egito, em 3100 a.C., né? E o primeiro faraó foi o Menes, ou Narmer, eu não sei como se pronuncia isso, mas ok. E como eu disse, termina com a invasão romana, né? Que termina com a Cleópatra. Na verdade, a Cleópatra não foi a última faraó, depois dela tem um curto período de tempo de um outro faraó, mas basicamente a culpa é a derrota de Cleópatra, né? E o seu suicídio, que é bem famoso, né? Que é aquela cobra que ela pega, tira e deixa picá-la. Classe. Um suicídio com classe, ninguém pode negar isso, e muito corajosa. E aí vira controle do Império Romano. Então, depois a gente vai falar do Império Romano, mas o Império Romano, então, ele vai ter o território do Egito Antigo como parte do seu império, né? Que é esse império gigantesco. Duas características é a teocracia e o despotismo. Os dois têm a ver com a questão política, né? Porque teocracia é quando um representante religioso ou um deus, né, governa o território político, né? Então, ele é representante tanto religioso como é representante político. E despotismo é quando tem um único grupo, um único indivíduo no controle político. Então, quando está tudo na mão de uma pessoa. Nesse caso, do faraó. Ou da faraó, né? Tivemos várias faraós mulheres, como a Cleópatra, provavelmente a mais famosa delas, e, se não de todos os faraós. E outra característica também é o politeísmo, né? Porque no Egito Antigo a religião era politeísta, né? Eles tinham vários deuses antropomórficos. O que é isso? Vamos dizer, antropo quer dizer humano. E zoomórficos, né? Animais, zoológico, né? Então, animais, e mórficos é forma. Então, vamos dizer que são deuses com formas de animais e humanos. Então, são aqueles deuses que são metade humano, metade animal. Bem interessante. Por isso, eles tinham um grande respeito pelos animais. Coisa que a gente não tem hoje, né? Porque se matam muitos animais, maus tratos. Então, isso é uma coisa legal também. Tipo, tá numa redação de maus tratos aos animais, no Brasil, pode falar, no Egito Antigo lá tinham deuses antroposomórficos, ou seja, deuses metade homens, metade animais, eles respeitavam. Interessante. E aqui é um mapa do Egito Antigo, né, em 1500 a.C. Ok. Vou falar um pouco das pirâmides agora, porque isso tem a ver com o final da aula. Vou tentar fazer esse link, não sei se vai funcionar, mas vamos lá. Os faraós, né? As pirâmides, eles têm tudo a ver com os faraós, porque os faraós são os deuses ou representantes diretos dos deuses na Terra. Então é aquela representação totalmente religiosa. A sociedade é organizada em torno do faraó, e quando você pega aquela pirâmide de classe do Egito, o faraó está no topo, né? Então, lembrando daquilo. E o poder ele passava de pai para filho ou de pai para filha, né, no caso.
As pirâmides elas começam a ser formadas no Antigo Império. Opa, tem alguém pedindo para entrar. Acho que foi. As pirâmides elas começam a ser construídas no Antigo Império. Tem as primeiras pirâmides desse período, né? E quais são as mais famosas? A de Quéops, a de Créfin e a de Miquerinos. Deixa eu mostrar aqui uma imagem. Aqui são elas três, né? Sendo que a de Quéops é a mais famosa e essas três elas ficam na necrópole de Gizé, que é isso aqui, né? Com o narizinho quebrado. Narizinho polêmico, que a gente vai falar um pouquinho depois também. E quais as funções das pirâmides? Servir de túmulo dos faraós, mas não só isso, né? Os faraós, os seus servos, eles levavam várias coisas dos faraós lá para as pirâmides. Então, móveis, joias, tudo que o faraó poderia utilizar no pós-vida, né? Na vida após a morte. Por isso que eles conservavam seus corpos, porque eles acreditavam nisso, né? E eles tinham toda aquela pirâmide para guardar isso. E a necrópole de Gizé, como eu disse, né, é a maior pirâmide de Quéops, que fica nessa necrópole, e é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, sendo uma das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está totalmente conservada. Não totalmente, né, mas está conservada. Diferente de várias outras na Europa, que, sim, só está o caco, né, e são 140 metros. Isso a gente pensa, né, que, nossa, como que essas pessoas construíram, assim, do nada as pirâmides? Só que não foram do nada. Eles aprenderam com um erro. Por exemplo, antes das pirâmides, eles tinham as mastabas, que é o início dessas pirâmides. Opa, confundindo aqui as teclas. Aqui é um exemplo de mastaba. Mastaba de Serbequerés, em Saqqarah. Então, é o início de uma pirâmide. Então, eles foram aprendendo com erro, né? Até conseguir fazer uma coisa como a de Quéops. Aqui a gente pode ver meio que umas mastabas, né? Mastabas. Então, é importante para aquelas pessoas que falam que as pirâmides elas vêm do nada ou de alienígenas. A gente vai retornar isso no final, porque isso é extremamente importante para uma nova leitura de Egito. E principalmente para vocês citarem redações e pode cair na prova de história também, principalmente questões dissertativas. Mas aqui, ó, eu não vou mostrar isso agora, mas no final eu mostro, porque senão eu teria que sair aqui da apresentação. Vamos continuando para outra parte, depois eu volto nisso, em questão de pirâmide extraterrestre, para a gente concluir a aula. Então, como eu disse, o tema da aula é de embranquecimento do Egito, da Roma, de América pré-colombiana, né, dessa história antiga. O Egito, acho que vocês já devem ter ouvido falar que tem assim, uma disputa. O Egito, os egípcios o pessoal do Egito antigo, né, os egípcios, eles eram negros ou eles eram brancos? É uma disputa complicada. Como vocês podem perceber, nos filmes eles são brancos, não só nos filmes como nas novelas, né? Eu vou mostrar umas imagens ali. Então a imagem que a gente tem, por exemplo, é da Elizabeth Taylor fazendo Cleópatra e sendo totalmente branca, mais branca do que eu, branca igual a neve. Mas os egípcios eram brancos assim? Um historiador senegalês chamado Cheikh Anta Diop, ele traz no livro provas científicas de que os egípcios não eram brancos, eles eram negros, ou de que pelo menos tinham negros lá. Como que ele prova isso? Ele prova trazendo fontes escritas de textos antigos, né, de autores bíblicos, então até documentos gregos, então ele cita a Bíblia, ele cita Heródoto, Aristóteles, Sêneca, todos esses filósofos antigos. Ele traz obras de artes egípcias de diversos períodos, eu vou mostrar elas daqui a pouco, mas aqui um exemplo, a gente vai analisar elas. Ele traz argumentos linguísticos, então, por exemplo, ele descobre que os egípcios eles se chamavam de KMT. O que isso significa na língua deles? Preto ou do carvão, ou seja, pretos, né? Então eles se chamavam assim. E também ele fez diversos testes de melanina em múmias, testando as múmias, para descobrir
a cor delas. Então, assim, ninguém pode dizer que é uma pesquisa furada, porque ele traz diversas fontes, não só fontes escritas, como também artísticas, como também biológicas. Eu não sei se é biológica, porque eu não entendo essa coisa de ciências naturais, mas acho que é biológica. E então ele fala, né, que os egípcios eles eram negros. E por que que a gente tem então essa imagem do Egito branco? Porque é uma imagem associada ao Ocidente. Ninguém associa o Egito à África, né? Às vezes a gente pergunta para as pessoas, onde fica o Egito? Todo mundo fala na Europa, no Oriente Médio, mas ninguém fala na África. Ninguém não, mas muita gente não fala na África, né? E é importante dizer também que os egípcios, eles tinham uma relação com a Núbia. Núbia foi um reino ou império, né, que atualmente é o Sudão. Então ele fica, deixa eu pegar o mapa aqui, ó. Ele fica bem abaixo aqui do Egito, ele fica aqui. E geralmente as pessoas aprendem sobre Núbia quando elas estão com aquelas aulas de impérios africanos e tal. Foi um importante império, eles tinham assim várias relações com o Egito, tanto de minérios, comerciais de minérios, agricultura, como também de exército. Então, por exemplo, as pessoas da Núbia, elas participavam no exército egípcio. Tanto que oh Jesus, alguns etíopes, né, também são chamados de etíopes. Eles foram faraós, então a gente teve pessoas da Núbia sendo faraó no Egito. Eles tinham uma relação assim muito próxima e eles eram africanos negros, tipo negros mesmo. Aqui é uma representação dos soldados egípcios. Vocês podem ver que a cor deles não é branca e aqui é uma representação dos núbios e vocês podem ver que a cor dele, né, é mais escura. Então já demonstra essa questão. Mas só que ao mesmo tempo, quando a gente pega um egípcio em comparação com uma outra pessoa, a gente percebe que o egípcio não é branco igual muitos falam, né? E ok. Então, por que a gente tem essa imagem? Por causa da indústria do cinema. E todo mundo sabe que a indústria do cinema é importante, não só do cinema, como da TV e tal, né? É a mídia em si, né? Dos Estados Unidos, é lógico. E é como se fosse um terceiro poder, né? É uma dominação cultural, sem dúvida alguma. Tudo que as pessoas veem lá, elas acreditam ser verdade e elas reproduzem. Então a gente tem um embranquecimento. Por que aconteceu esse embranquecimento? Ele começa a partir do século XIX, mas só que com o século XX ele ganha um outro meio, que no caso é o cinema. Porque vamos lembrar, o cinema ele começa lá no finalzinho do século XIX, 1890 e poucos, com cinematógrafo, e aí com o cinema hollywoodiano, né, só deslancha no século XX. Então, e vamos lembrar que no começo do cinema hollywoodiano, os negros não podiam participar, eles não eram atores. Então a gente tem filmes como O Nascimento de uma Nação, que fala da Ku Klux Klan, que representa os negros com atores brancos com blackface. Extremamente problemático, né? Mas é importante a gente saber disso, porque a gente tem vários filmes que representam os egípcios e são feitos por brancos, assim como vários outros negros, né? E aqui, deixa eu mostrar aqui a imagem da Cleópatra, né, famosa do filme, que foi interpretada pela Elizabeth Taylor. É um filme de 1963 e ainda traz a Cleópatra branca igual uma neve. E só para terminar essa parte, até hoje a gente tem essas representações do Egito branco. Então, os atores caucasianos que interpretam os egípcios, principalmente os faraós, e os não caucasianos, eles representam personagens estereotipados. Então, eles geralmente são camponeses ou são escravos. E tem vários filmes de Hollywood que fazem isso, então a gente sabe que não é falta de dinheiro, não é falta de consultar um historiador, é porque eles querem fazer assim, eles querem esses atores brancos.
Eles não querem representar o Egito como negro. Eles não querem, porque não é falta de dinheiro. E é lógico que quando você vê aquilo, você começa a reproduzir, né? Porque aquilo também há dentro dos livros didáticos, e vamos dizer, né, que não tem. É difícil achar uma coisa mais forte do que a mídia, né? Do que filme, do que TV, do que rede social. Então, aqui algumas obras artísticas do egípcias, né? Então, ali, um egípcio negro, né? E as servas brancas. Aqui a gente vê também isso. Outra pintura que não mostra os egípcios como brancos. Aqui eu já tinha falado para vocês. Cleópatra. E aqui a gente vê um filme, o Êxodo, Deuses e Reis, que foi bem famoso, não lembro de quando que esse filme é, mas assim, ele pegou atores de olhos brancos e representou e pegou eles como deuses egípcios. Mas só que não é nem isso. Aqui vocês percebem que eles estão com umas cores assim, não brancas, né, mas umas cores assim, douradas, mais morenadas. Só que não era antes assim. O filme sofreu tanto hate, tanto comentário assim, falando como que eles estavam errados em pegar atores brancos de olhos azuis, que eles pegaram e colocaram todo esse dourado aí nessas imagens do filme, entendeu? Então é algo bem problemático. Só que não isso também. Tem produções brasileiras, como aquelas produções da Record, aquelas novelas horrorosas da Record. Eu nunca assisti as bíblicas, mas fazem sucesso, então é uma imagem que vai reproduzindo e pega os egípcios como brancos, né? Essa menina aqui, ó, branquíssima. Então, e os... Vou voltar nessa imagem aqui. E aqui, os faraós brancos. E quem que são os negros? Os escravos. E tem a Katy Perry também, né? Mas isso é uma questão mais de pop, então talvez a gente pode dar um desconto. Ok. Eu não sei se vocês compreenderam essa parte, mas se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem, talvez eu tenha corrido um pouco, vocês podem colocar ali no chat ou abrir o microfone também. Eu posso voltar ali depois, só que agora eu estava pensando em falar um pouquinho do Império Romano. Mas só concluindo, então, né, essa parte do Egito, a gente vai falar assim, então o Egito não tinha branco? Não. Nossa, tinha, sem dúvida alguma, porque tinha diversas relações culturais e tal. A questão é que as representações culturais são o que fica na mente das pessoas, e elas não são fiéis como todos pensam, né? E é uma imagem que vai repetindo e as pessoas acreditam naquilo, né? Então, quando a gente tem pesquisas tão bem fundadas que falam que o Egito é negro, a gente tem que repensar isso. E por que que foi ficando branco? Por que que o Egito foi ficando branco? Bem, você pensa, o Egito tem todas aquelas pirâmides enormes. O Egito, ele tem a escrita dele hieroglífica, ele inventou diversas coisas como catalogação de biblioteca, de livros, a biblioteca de Alexandria, né, que foi queimada. Eles têm toda a questão de como eles foram, assim, um povo tão rico, tão desenvolvido, né? Eles inventaram um papiro. Então, quando você vê aquilo, e quando o Egito está sempre associado ao início da civilização, né, junto ali com a Grécia e tal, as pessoas elas não querem que esse berço da civilização seja um berço negro, né? Então a gente tem que entender que essa história, ela diz muito de um racismo que existe tanto na ciência como fora dela, né? Mas que não existe só na ciência com darwinismo social, mas também existe nas humanidades. É isso que eu queria trazer. E agora, indo para o Império Romano, um breve resumo, né? O Império Romano foi ele começa ali 27 a.C. e vai até 475. Ele inicia com o fim da República em Roma, com aqueles triunviratos, tudo aquilo, e ele começa 24 a.C. Então, bem ali no finalzinho do Egito. E
Ele termina com a dissolução do Império Romano do Ocidente, lembrando que tem o Império Romano do Oriente, né, com a sede em Constantinopla, e aquele Império Romano continua, vai continuando. E por que termina? Por causa das migrações bárbaras, né, da crise desse Império Romano, migrações bárbaras que muitas vezes as pessoas veem como invasões bárbaras, mas a historiografia atual e também esses vestibulares mais atuais, mais conceituados, eles estão começando a utilizar migrações, porque invasões é uma coisa assim, vamos dizer que foi construído com uma visão eurocêntrica dessa história também, vendo o Império Romano no centro e tal, e que analisando essas invasões, você consegue perceber que elas eram muito mais comuns do que se imagina. Por isso, não é tão invasão quanto parece, mas mais uma migração mesmo. E quais algumas características? Tinha um poder concentrado no imperador. Octaviano Augusto foi o primeiro. Outras características, é lá que nasce o cristianismo, né? Tem a construção de vários monumentos arquitetônicos, expansão territorial, o Império Romano, assim, ele é gigantesco. Ele pega aqui, ó, essa parte da Inglaterra, essa parte da Europa, Portugal, Espanha, esses países aqui que eu não sei qual, Itália, ele vem aqui para uma parte do Oriente Médio, Turquia, né? E vem aqui também para o norte da África. Então, aqui uma parte, por exemplo, de Marrocos, Argélia. Aqui a gente tem uma parte do Egito. Ou seja, lembrando que eu falei lá que o Império Romano conquistou o Egito e por isso ele se dissolveu, né? Ele começa a fazer parte do Império Romano. Tem uma miscigenação muito grande da população, porque olha só, é um império tão grande, então tem contato com vários povos, com várias raças, então por isso tem uma miscigenação, e a escravidão não era por meio de raça, mas sim pelos povos conquistados, né? Então não tinha caráter racial. E aí tem esse debate também de um Império Romano branco, né, que é o que a gente vê, e não de um Império Romano negro, como se lá só tivesse negro, não. Pelo contrário, lá era majoritariamente branco, o Império Romano majoritariamente, tipo, branco. A questão ele não era só branco, não era. Uma nova historiografia, ela está mostrando que parte desse racismo também que embranquece o Egito, ele esconde essa diversidade racial, étnica do Império Romano, que, como vocês viram, é gigantesco, e traz novos conceitos, como a mestiçagem, né? Uma relação entre as raças. E no Império Romano existia pessoas não brancas, né? Então esse estereótipo construído pela cinematografia com gladiador, Espartacus, ela é desmascarada. E um exemplo é um vídeo da BBC. BBC é um canal britânico. Foi um vídeo didático que eles fizeram em 2017 que chama Life in Roman Britain. Como vocês podem perceber aqui, ó, essa parte que hoje atualmente é a Inglaterra, né, ela era parte também do Império Romano, tanto que aqui era o finalzinho, né, isso a gente está falando do ano de 2200 depois de Cristo, né, porque o Império Romano ele vai cada vez aumentando, ele vai perdendo território, então a gente está falando de 200. Então tinha essa parte aqui da Inglaterra, então Inglaterra também fez parte do Império Romano, e eles trazem essa história de uma família que ela tem um pai negro, né? Esse pai ele é líder militar, uma mulher branca, sua esposa branca, né? E conta a história deles. Eu não sei quanto tempo que a gente está, passou 30 minutos. Eu não vou passar o vídeo inteiro de modo algum, mas se vocês tiverem interesse depois eu posso passar. Quero terminar essa aula assim cedo também para vocês não ficarem cansados. Acho que como tá 30 minutos, acho que dá para eu passar um minutinho aqui. Father's military scarf. What's been going on? Thank you, Sulis. Welcome. Gente, o vídeo está em inglês, mas assim, não precisa analisar o que está sendo falado, não. Vamos analisar as imagens. Aqui, como vocês podem perceber,
Aqui é a mulher, né, a esposa branca do militar negro, e a sua família tem um escravo branco aqui, ó, o símbolo aqui, ó. Tem vários, a gente pode ver outro aqui atrás. E aqui esse escravo tá com uma coisinha para servir, né? Here we have dormouse dipped in honey and poppy seeds. Bring our guests the very best fermented fish sauce. Thank goodness the heating's on. Dad! Here's your scarf. I've looked after it really carefully. Seems like I arrived just in time. Ah, just what a man needs after working hard for the Roman Empire. Peter, where is the Roman Empire? Good question. Well, we're part of it here. It stretches all the way from Hadrian's Wall, right the way down to southern Britannia, then right across to Italia and beyond, and down as far as Egypt. That's a big empire. Yes, it is a very... E aí eles mostram, né, esse mapa desse grande império. Bem, por que eu queria trazer esse vídeo? Primeiro porque ele é um vídeo didático, né, que fala sobre o Império Romano na Britânia, nessa parte da Inglaterra que foi o Império Romano um dia. E assim, esse vídeo, muita gente falou dele, porque muita gente estava falando que o vídeo ele era uma reparação histórica injusta, porque não existia negros no Império Romano. Então recebeu assim, nossa, muita gente falou mesmo. A gente pode ver esse tweet aqui. Thank God the BBC is portraying Roman Britain as ethnically diverse. I mean, who cares about your history accuracy, right? Então, muito obrigado, BBC, por colocar o Império Britânico de Roma, né, como diverso etnicamente, porque quem liga com a verdade histórica, né, com essa precisão histórica, insinuando de que realmente não existia negros no Império Romano. E aqui a gente tem um tweet de uma historiadora que fala, não, isso tá certo, isso é bem preciso, tem muita evidência de uma diversidade étnica no Império Romano da Britânia, não só no Império Romano em si, porque, lógico, ele fazia parte ele tinha parte ali na África, né? A parte da África, ela fica mais próxima ali da Itália, então é lógico que tinha um diálogo nesses territórios, né? Agora, a Inglaterra, ela já fica mais longe, né? Já fica mais ao norte, mas ainda assim tem prova disso. E aqui, tem outras pessoas no comentário, né, que falam mais merda ainda. Então, por que não tem mulheres soldadas romanas? Eu tô ofendido. Falando, vou ler o outro antes de comentar. E aí, esse daqui fala, nossa, eu tô chocado com a falta de transgênero no vídeo. Eu não vi um gato transgênero. É melhor você melhorar seu vídeo, seu jogo, BBC. Então, brincando, né, porque eles acharam que o vídeo realmente era uma reparação histórica injusta, colocando negros, assim, como protagonista do vídeo, e falando, faltou mulher, faltou trans, brincando, né, com essa questão da representatividade. Só que, aí a gente pega outra coisa, um outro fato. Houveram diversos imperadores negros do Império Romano. Por exemplo, o Séptimo Severo, ele foi o primeiro imperador africano de Roma, do Império Romano. Então, teve outros, né, mas ele foi o primeiro, é o mais lembrado também. Aqui é uma imagem dele. Vocês podem perceber que a mulher dele é branca, né, e ele aqui, negro. Ele era africano mesmo, ele era do norte da África. E aqui é a família dele, né. Então, por exemplo, tiveram imperadores. Então, por que não pode ter um líder militar, uma pessoa do exército negra no Império Romano? Lógico que pode. No caso, teve. Mas essa aqui já é da aula que vem. Mas é isso. Eu só queria mostrar que a história, ela é muito mais complexa do que ela é representada na mídia, né? E ela é muito mais complexa do que ela é, às vezes, contada na escola, né? Os professores não têm tempo, então essa daqui é uma aula extra, então a gente pode falar dessas temáticas,
porque além da gente relembrar esses temas importantes, né, da história antiga, a gente pode trazer uma outra visão. Só voltando para terminar, então, aquela parte do Egito, das pirâmides, tem muita gente que fala que as pirâmides, elas são alienígenas, né? Acho que tá aí na outra apresentação, peraí. Aí. Que elas são alienígenas, né? Tem aqueles programas naqueles canais de história, que falam que... Opa, senhor! Que falam que as pirâmides, elas foram trazidas pelos alienígenas, né? E por que isso? Bem, a gente pode pensar que o Egito fica na África, né? Então, vamos dizer que falar que as pirâmides que foram construídas principalmente por negros, elas foram feitas por alienígenas, acho que faz sentido, não é? Porque a gente oculta essa história. Tanto que as pessoas elas nem sabem direito como que as pirâmides elas foram construídas. Elas realmente acham que elas acreditam mais nessas histórias de alienígenas. E aqui, ó, um vídeo que mostra um cara quebrando uma pedra gigante. E o que ele está utilizando? Ele está utilizando uma marreta e uns pinos. Então, não vem com esse debate, com esse argumento falando que é impossível os egípcios terem feito pirâmides. Não, não é. E para terminar também, eu só queria fazer uma perguntinha para vocês, né? Por que o Parthenon de Atenas, na Grécia Antiga, ele não foi construído por alienígenas? Ou por que ainda que o Coliseu não foi construído por alienígenas? Talvez porque eles estão em lugares europeus, lugares brancos, talvez. Até porque se a gente for ver, o Pátria está muito mais destruído que as pirâmides. E o Coliseu, né, fica na Itália, romano. Então, ninguém vai falar que eles foram construídos por alienígenas. Eles foram construídos pelos europeus, é lógico. Agora, os africanos, eles não têm capacidade para fazer uma coisa dessa. Então, está totalmente atrelado ao racismo, gente. Depois eu vou falar da América pré-colombiana também, mas eles falam, né? Eles falam que, por exemplo, toda a América pré-colombiana, essas pirâmides gigantescas, elas são fatos indígenas. Indígenas não, elas são fatos extraterrestres, mas a única coisa que não é extraterrestre é o que o pessoal da antiguidade clássica europeia faz, né? Então, a gente precisa desmistificar isso, né? Não deixar isso continuar, problematizar. Isso é coisa importante para a redação, mas principalmente para a vida de vocês, né? Para uma lição histórica. Bem, gente, depois eu vou voltar nisso na aula de revisão, né? Que vai ser sobre a América pré-colombiana. A gente vai resolver exercícios. E eu não vou passar a Katy Perry, mas depois vocês podem assistir o vídeo dela, né? Uma estética egípcia.